O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 2. Shishupala Vada Parva. Capítulo 43. Shishupala continua criticando Bhishma, o compara com a ave bolinga, a qual prega contra a imprudência, mas come da boca dos leões. Bhishma desafia os reis a combaterem Krishna. Bhishma disse: a vontade sob a qual os soberanos de Shedi te convoca para a luta, embora tu tenhas uma força que não conhece deterioração, não é a sua própria intenção. Seguramente esse é o propósito do próprio Krishna, o Senhor do Universo. Ó Bhima, que rei sobre a terra se atreveria a me insultar dessa forma, como esse miserável de sua raça, já possuído pela morte, fez hoje? Este de braços poderosos é, sem dúvida, uma porção da energia de Ari. E certamente, o Senhor deseja tomar de volta em si mesmo aquela sua própria energia. Por causa disso, ó tigre da raça Kuru, este rei como um tigre de Shedin, tão perverso de coração, ruge dessa maneira, pouco se importando com todos nós. Vaisampayana continuou, ouvindo essas palavras de Bhishma, o rei de Shedi não pôde aguentar mais. Ele então respondeu com raiva a Bhishma nestas palavras: que os nossos inimigos, ó Bhishma, sejam dotados dessa bravura que este Keshava tem, a quem tu louvas como um cantor profissional de hinos, erguendo-te repetidamente do teu assento. Se a tua mente, ó Bhishma, se deleita tanto em elogiar outros, então elogia a estes reis, deixando Krishna. Elogia a este rei excelente, Darada, os soberanos de Valika, que rasgou essa terra logo que nasceu. Louva, ó Bhishma, Karna, o soberano do território de Anga e Vanga, e que é igual em força àquele de 1000 olhos, que maneja um arco grande, que dotado de braços poderosos possui brincos de feitio celeste, com os quais ele nasceu, e esta cota de malha possuidora do esplendor do sol nascente, que venceu em um combate o invencível Jarasandha igual ao próprio Vasava, e que rasgou e mutilou aquele monarca. Ó Bhishma, elogia Drona e Asvatama, pai e filho, que são guerreiros poderosos, dignos de elogios, e os melhores dos Brahmanes, e cada um dos quais, ó Bhishma, se enfurecido poderia aniquilar essa terra com suas criaturas móveis e imóveis, como eu creio. Eu não vejo, ó Bhishma, o rei que seja igual em batalha a Drona ou Asvatama. Por que tu não desejas elogiá-los? Passando sobre Duryodhana, este poderoso rei dos reis, que é inigualável na terra inteira cercada por seus mares e pelo rei Jayadratha talentoso com armas e dotado de grande destreza, e Druma, o preceptor dos Kimpurshas e célebre pelo mundo por sua coragem, e o filho de Saradivata, o velho Kripa, o preceptor dos príncipes Bharata e dotado de grande energia, porque tu elogias Keshava. Passando por cima daquele principal dos arqueiros, aquele esplêndido rei, Rukmin de grande energia, porque tu glorificas Keshava. Passando por cima de Bhishmaka de energia abundante, e do rei Dantavakra, e de Bhagadatta conhecido por suas inúmeras estacas sacrificais, Jayatsena, o rei de Magadha, Virata e Drupada, Sakuni e Vryadvala, Vinda e Anuvinda de Avantpandya, Svetautama Sankhya de grande prosperidade, e do orgulhoso Vrishasena, do poderoso Ekalavya, e do grande quadrigário Kalinga de energia abundante, porque tu louvas Keshava. E, ó Bhishma, se a tua mente está sempre inclinada a cantar os louvores de outros, porque tu não elogias Salya e outros soberanos da terra? Ó rei, o que pode ser feito por mim quando, parece, que tu não aprendeste nada perante os virtuosos homens idosos que dão lições de moralidade? Tu nunca ouviste, ó Bhishma, que repreensão e glorificação, de si e dos outros, não são práticas daqueles que são respeitáveis? Não há ninguém que aprove a tua conduta, ó Bhishma, de louvar ininterruptamente com devoção, só por ignorância, Keshava tão indigno de louvor. Como tu, só pelo teu desejo, estabeleces todo o universo no servidor e vaqueiro de Boja, Kansa? Talvez, ó Bharata, essa tua inclinação não seja compatível com a tua verdadeira natureza, como o que pode ser com a ave bolinga, como já foi dito por mim. Há uma ave chamada bolinga que vive do outro lado do Himavati. Ó Bhishma, aquela ave sempre profere palavras de significado adverso.
Nunca faça nada imprudente, isso é o que ela sempre diz, mas nunca compreendeu que ela mesma sempre age muito imprudentemente. Possuidora de pouca inteligência, aquela ave rouba da boca do leão os pedaços de carne grudados no meio dos dentes dele, e em um momento quando o leão está empenhado em comer. Seguramente, ó Bhishma, aquela ave vive do favor do leão. Ó patife pecaminoso, tu sempre falas como aquela ave. E seguramente, ó Bhishma, tu estás vivo somente pelo favor desses reis. Empenhado em ações contrárias às opiniões de todos, não há ninguém mais como tu. Vaisampayana continuou, ouvindo essas palavras duras dos soberanos de Shedin. Bhishma, ó rei, disse na audição do rei de Shedin, verdadeiramente eu estou vivo pela vontade desses soberanos da terra. Mas eu considero que esses reis não são iguais nem a uma palha. Logo que essas palavras foram faladas por Bhishma, os reis ficaram cheios de raiva. E alguns que estavam abaixados se levantaram e alguns começaram a criticar Bhishma. E ouvindo essas palavras de Bhishma, alguns entre eles que eram manejadores de grandes arcos exclamaram: este desprezível Bhishma, embora velho, é extremamente vaidoso. Ele não merece o nosso perdão. Portanto, ó reis, enraivecido com violência como este Bhishma está, é bom que este desgraçado seja morto como um animal, ou, nos reunindo, que nós o queimemos em um fogo de grama ou palha. Ouvindo essas palavras dos monarcas, Bhishma, o avô dos Kurus, dotado de grande inteligência, dirigindo-se àqueles senhores da terra, disse: eu não vejo um fim para as nossas discussões, pois palavras podem ser respondidas com palavras. Portanto, senhores da terra, escutem todos o que eu digo. Seja eu morto como um animal ou queimado em um fogo de grama e palha, assim eu distintamente coloco o meu pé sobre as cabeças de vocês todos. Aqui está Govinda, que não conhece deterioração. A ele nós temos adorado. Que aquele que deseja uma morte rápida convoque para a batalha Madhava de cor escura e manejador do disco e da massa, e morrendo entre se misture com o corpo desse Deus. Capítulo 44. Krishna corta a cabeça de Shishupala com o disco. O sacrifício termina. Os monarcas vão para casa exceto Duryodhana e Sakuni. Vaisampayana disse, após ouvir essas palavras de Bhishma, os soberanos de Shedi, dotado de extrema coragem, desejoso de lutar com Vasudeva, dirigiu-se a ele e disse: ó Janardana, eu te desafio. Vem, luta comigo até que eu te mate hoje com todos os Pandavas. Pois, ó Krishna, os filhos de Pandu também, que desrespeitando os direitos de todos esses reis, adoraram a ti que não és rei, merecem ser mortos junto contigo. É minha opinião, ó Krishna, que aqueles que por infantilidade te adoraram, como se tu merecesses isso, embora tu sejas indigno de culto, sendo somente um escravo e um canalha e não um rei, merecem ser mortos por mim. Tendo assim falado, aquele tigre entre reis ficou lá rugindo de raiva. E depois que Shishupala tinha parado, Krishna dirigiu-se a todos os reis na presença dos Pandavas, e falou estas palavras em uma voz gentil. Ó reis, este de mente pecaminosa, que é filho de uma filha da tribo Satvata, é um grande inimigo nosso da tribo Satvata, e embora nós nunca procuremos feri-lo, ele sempre procura o nosso mal. Esse patife de atos cruéis, ó reis, sabendo que nós tínhamos ido à cidade de Pragjyotisha, veio e queimou Dvaraka, embora ele seja filho da irmã do meu pai. Enquanto o rei Bhoja estava se divertindo sobre a colina Raivataka, ele lançou-se sobre os servidores daquele rei e matou e levou muitos deles em correntes para sua própria cidade. Pecaminoso em todos os seus propósitos, esse patife, para obstruir o sacrifício do meu pai, roubou o cavalo sacrificial do sacrifício de cavalo que tinha sido deixado solto sob a guarda de homens armados. Incitado por motivos pecaminosos, ele raptou a relutante esposa do inocente Vabru, a Krura, em seu caminho de Dvaraka para o país dos Salviras. Este ofensor de seu tio materno, se disfarçando no traje do rei de Karusha, raptou também a inocente Bhadra, a princesa de Visala, a noiva prometida do rei Karusha. Eu tenho pacientemente tolerado todos esses aborrecimentos pela irmã do meu pai.
E, no entanto, muito oportuno que tudo isso tenha ocorrido hoje na presença de todos os reis. Vejam vocês todos hoje a hostilidade que ele nutre em relação a mim. E saibam também tudo o que ele fez pelas minhas costas. Por excesso de orgulho ao qual ele cedeu na presença de todos esses monarcas, ele merece ser morto por mim. Eu não sou capaz de perdoar hoje as injúrias que ele me fez. Desejoso de morte rápida, este tolo desejava Rukmini. Mas ele não a obteve, como um Sudra falhando em obter a audição dos Vedas. Vaisampayana continuou: ao ouvirem essas palavras de Vasudeva, todos os monarcas reunidos começaram a criticar os soberanos de Shedi. Mas o poderoso Shishupala, tendo ouvido essas palavras, riu alto e falou desta forma: ó Krishna, tu não estás envergonhado em dizer nesta reunião, especialmente diante de todos estes reis, que Rukmini, tua esposa, foi cobiçada por mim. O matador de Madhu, quem mais há além de ti, que se considerando um homem diria no meio de homens respeitáveis que sua mulher foi desejada por mais alguém? Ó Krishna, perdoa-me se te agradar, ou não me perdoes. Mas furioso ou amistoso, o que tu podes fazer para mim? E, enquanto Shishupala estava falando dessa maneira, o sublime matador de Madhu pensou em sua mente no disco que humilhava o orgulho dos Asuras. E tão logo o disco veio às suas mãos, hábil em discurso ilustre e ruidosamente proferiu estas palavras: ouçam, senhores da terra, porque este foi até agora perdoado por mim. Como pedido por sua mãe, sem ofensas, dele, deviam ser perdoadas por mim. Foi essa a bênção que ela pediu, e isso mesmo eu concedi a ela. Esse número, ó reis, está completo. Eu agora o matarei em sua presença, o monarcas. Tendo dito isso, o chefe dos Yados, aquele matador de todos os inimigos, em fúria, imediatamente cortou a cabeça dos soberanos de Shedi por meio de seu disco. E aquele de braços poderosos caiu como um penhasco atingido pelo raio. E, o monarca, os reis reunidos então viram uma energia ágnea, como a do sol no céu, sair do corpo do rei de Shedi, e ó rei, aquela energia então adorou Krishna, possuidor de olhos como as folhas do lótus e adorado por todos os mundos, e entrou em seu corpo. E todos os reis, vendo a energia que entrou naquele poderosamente armado chefe de homens, consideraram aquilo como extraordinário. E quando Krishna matou o rei de Shedi, o céu, embora sem nuvens, derramou torrentes de chuva, e explodiram trovões, e a própria terra começou a tremer. Houve alguns entre os reis que não falaram uma palavra durante aqueles momentos indizíveis, mas simplesmente se sentaram fitando Janardana. E houve alguns que esfregaram com raiva suas palmas com seus indicadores. E houve outros que, privados de razão pela raiva, morderam os lábios com os dentes. E alguns entre os reis aprovaram a ele da tribo Vrishni secretamente. E alguns ficaram excitados pela raiva, enquanto outros se tornaram mediadores. Os grandes rishis, com corações satisfeitos, louvaram Keshava e foram embora. E todos os brahmanes de grande alma e os reis poderosos que lá estavam, vendo a destreza de Krishna, ficaram profundamente contentes e o louvaram. Yudhishthira então mandou seus irmãos realizarem sem demora os ritos fúnebres do rei Shishupala, o corajoso filho de Damaghosha, com o respeito apropriado. Os filhos de Pandu obedeceram à ordem de seu irmão. Yudhishthira então, com todos os reis, instalou o filho do rei Shishupala na soberania dos Shedis. Então aquele sacrifício, o monarca, do rei dos Kurus, possuidor de grande energia, abençoado com todos os tipos de prosperidade, tornou-se extremamente belo e agradável para todos os homens jovens. Iniciado auspiciosamente, e com todos os obstáculos removidos, e abastecido com abundância de riqueza e grãos, como também com fartura de arroz e de todas as espécies de alimentos, ele foi devidamente assistido por Keshava. Yudhishthira, no tempo devido, terminou o grande sacrifício. E o poderoso Janardana, o exaltado Sauri, com seu arco chamado Saranga e seu disco e massa, protegeu aquele sacrifício até a sua conclusão. E todos os monarcas Kshatriya, tendo se aproximado do virtuoso Yudhishthira, que tinha se banhado depois da conclusão do sacrifício, disseram estas palavras: por boa sorte tu te tornaste bem-sucedido.
Ó virtuoso, tu obtiveste a dignidade imperial. Ó tu da família de Ajamida, por ti foi propagada a fama de toda a tua linhagem. E, ó Rei dos Reis, por essa tua ação tu também adquiriste grande mérito religioso. Nós fomos adorados por ti até a completa extensão dos nossos desejos. Nós agora te dizemos que estamos desejosos de voltar para os nossos próprios reinos. Cabe a ti nos dar permissão. Ouvindo essas palavras dos monarcas, o rei Yudhishthira o justo, adorando cada um como merecia, ordenou seus irmãos, dizendo: todos esses monarcas vieram a nós por sua própria vontade. Esses castigadores de inimigos estão agora desejosos de voltar para os seus próprios reinos, despedindo-se de mim. Abençoados sejam vocês, sigam esses reis excelentes até os confins dos nossos próprios domínios. Ouvindo essas palavras de seu irmão, os virtuosos príncipes Pandava seguiram os reis, um depois do outro, como cada um merecia. O poderoso Drishtadyumna seguiu sem perda de tempo o rei Virata, e Dhananjaya seguiu o ilustre e poderoso quadrigário Yajnasena, e o poderoso Bhimazena seguiu Bhishma e Dhritarashtra, e Sahadeva, aquele mestre de batalha, seguiu o bravo Drona e seu filho, e Nakula, ó rei, seguiu Suvala com seu filho, e os filhos de Draupadi com o filho de Subhadra seguiram aqueles poderosos guerreiros, os poderosos reis das regiões montanhosas. E outros touros entre os kshatriyas seguiram outros kshatriyas. E os brahmanes aos milhares também foram embora, devidamente venerados. Depois que todos os reis e brahmanes tinham ido embora, o poderoso Vasudeva, dirigindo-se a Yudhishthira, disse: ó filho da linhagem Kuru, com a tua permissão, eu também desejo ir para Dvaraka. Por grande boa sorte tu realizaste o mais importante dos sacrifícios, Rajasuya. Assim abordado por Janardana, Yudhishthira respondeu: devido à tua graça, ó Govinda, eu realizei o grande sacrifício. E é devido à tua graça que todo o mundo kshatriya aceitou o meu domínio e veio para cá com homenagens valiosas. Ó herói, sem ti, o meu coração nunca sente nenhuma alegria. Como posso eu, portanto, ó herói, te dar, ó impecável, permissão para ir? Mas tu deves ter que ir à cidade de Dvaraka. O virtuoso Ari de fama mundial, assim tratado por Yudhishthira, alegremente foi com seu primo Ataprita e disse: ó tia, os teus filhos agora obtiveram a dignidade imperial. Eles obtiveram uma vasta riqueza e foram também coroados com sucesso. Fica contente com tudo isso. Por tua ordem, ó tia, eu desejo ir para Dvaraka. Depois disso Keshava se despediu de Draupadi e Subhadra. Saindo então dos aposentos internos acompanhado por Yudhishthira, ele realizou suas abluções e passou pelos ritos diários de culto, e então fez os brahmanes proferirem bênçãos. Então Daruka de braços poderosos chegou lá com um carro de modelo excelente e corpo semelhante às nuvens. E vendo aquele carro de bandeira de Garuda chegado lá, aquele de grande alma, com olhos como folhas de lótus, andou ao redor dele respeitosamente e subindo nele partiu para Dvaravati. E o rei Yudhishthira o justo, abençoado com prosperidade, acompanhado por seus irmãos, seguiu a pé o poderoso Vasudeva. Então Ari com olhos como folhas de lótus, parando aquele melhor dos carros por um momento, dirigindo-se a Yudhishthira o filho de Kunti, disse: ó rei dos reis, cuida dos teus súditos com vigilância e paciência contínuas. E como as nuvens são para todas as criaturas, como a árvore grande de ramos espalhados é para as aves, como aquele de 1000 olhos é para os imortais, sê tu refúgio e amparo dos teus parentes. E Krishna e Yudhishthira, tendo assim falado um ao outro, se despediram e voltaram para as suas respectivas casas. E, ó rei, depois que o chefe da tribo Satyavata tinha ido para Dvaravati, somente o rei Duryodhana, com o filho do rei Suvala, Sakuni, aqueles touros entre homens, continuaram a viver naquela mansão de reuniões celeste.